Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. E eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a professora Sandra Zanata e hoje nós estamos aqui com a professora Denise Feres, que ela vai falar um pouquinho do projeto com a temática a importância do trabalho com projetos educacionais atrelados a comunidades escolares e da importância da ciência na recuperação do Córrego Piedadinha. A professora Denise Feres, ela faz parte do projeto do Córrego Piedadinha desde o início, através da Unesp, do projeto PROEC e da AMA, e ela vai contar um pouquinho, primeiramente, antes de falar do córrego, um pouquinho dela, enquanto profissional, enquanto pessoa, a história de vida dela. Então nós vamos ouvir um pouquinho a apresentação da professora Denise Feres. Bom, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu fui professora de escola estadual antes de estar na Unesp, então assim, é um maior orgulho. Eu acho que a escola estadual tinha que ser muito mais valorizada. A gente infelizmente está nesse processo de leilão, né, de escolas estaduais com o atual governo. Eu acho isso uma pena, porque a escola pública é uma pedra fundamental na formação dos alunos. E os professores de escola pública podem, de fato, fazer a transformação. É o que dá uma capilaridade imensa, está próximo da comunidade, né? Então, eu espero que esse processo seja revertido, que as escolas públicas e os professores sejam valorizados e os alunos tenham acesso a muito mais qualidade do que quantidade, né? Bom, eu sempre estudei em escola pública, toda a minha formação, né? Escola primária, na época era primária, né? O ginásio, eu tive ginásio, colegial, foram em escolas públicas e me deram uma formação excelente. E assim, eu lembro que quando eu estava no primeiro colegial, a minha escola estadual adotou uma coleção de livros de ciência que chamava BSCS, Biological Science. Então tinha a versão azul, que era a parte de microbiologia, uma parte mais de fisiologia humana, anatomia humana. E tinha a versão verde, que era zoologia, ecologia e botânica. E eu tenho esse livro da versão verde até hoje, né? Primeiro colegial B, eu era número 8 da sala. Nossa! Tá lá escrito, por isso que legal. eu lembro. E é a minha paixão, eu tenho o maior ciúmes, eu já emprestei esse livro, mas assim, sabe? Não empreste. Porque eu lembro que quando eu li, eu fui estudar, aluna do primeiro colegial, sobre ecologia, e eu li sobre redes tróficas, interações, habitat, nicho. Eu fiquei assim, gente, eu não quero só saber isso, eu quero ser a pessoa que descobre essas coisas. Só que naquela época a gente não existia internet, não existia celular, a gente não tinha guia do vestibular, não se ouvia nunca em nenhum lugar falar na palavra biólogo. E aí eu não sabia que faculdade que eu tinha que fazer para poder estudar isso e poder trabalhar com isso. E eu lembro que meu pai falava assim, faz medicina. Não quero ser médica. Né? Não é a minha, não aguento ficar lá pedindo fazer cirurgia, né? Gente doente, sofrendo, eu vou ficar doente junto, não é a minha, né? E aí eu lembro que eu estava já no cursinho, que eu fazia o colégio de manhã e fazia um cursinho à tarde para prestar o vestibular. E eu lembro que meus pais mudaram de cidade, sempre mudavam, e quando a gente mudou para uma cidade relativamente grande, que era Bauru, para Lençóis Paulista, que era perto, mas era uma cidadezinha pequenininha, eu detestei. Aí, quando a gente mudou, eu fiz amizade com algumas pessoas, um deles era um estudante de agronomia na Unesp de Botucatu. E aí, conversando com ele, ele falou assim, mas o que você quer fazer é biologia. Então, mas biologia eu descobri que tem no Instituto Sagrado Coração, em Bauru, que era uma faculdade particular. Mas é só para ser professor. Eu quero ser professora, mas eu não quero só, eu quero ser cientista. Aí eu falei, então você tem que fazer biologia na Unesp de Botucatu, porque Lençóis é no meio do caminho entre Bauru e Botucatu, é tipo 40 quilômetros de uma, 50, era tudo ali. Aí eu falei, nossa, biologia como é que é, né? Falei, aquele moço lá
está fazendo biologia lá em Botucatu, vai conversar com ele. Aí eu fui, né? E tô conversando até hoje, que a gente está casada há 44 anos. É o marido dela, é o esposo. É meu marido, eu conheci ele assim. Gente, que bacana! Descobri a história de amor da Denise Pérez, é maravilhoso. Você viu o que é? Que legal. E aí ele me explicou como é que era a biologia lá em Botucatu, que eu podia fazer pesquisa, lá. E, Já apaixonou pela biologia? Pela biologia, pelo informante. E aí eu prestei o vestibular. Sinceramente, eu não sei como eu passei, porque física era uma negação. Eu lembro que eu tinha uns amigos que sabiam física, coisa dinâmica, um trem saiu tal hora de tal lugar, o outro saiu de tal lugar, que horas que eles cruzam, qual velocidade. Eu só sabia ótica. Então acho que eu não zerei porque caiu uma questão de ótica. E eu passei. Legal. E depois que eu passei, assim, eu me dediquei assim. Eu ficava nas aulas, sabe? Né? Era o que eu queria. Legal. Menos no terceiro ano. Que aí, como tem a faculdade de medicina lá, tinha muita matéria que era junto com os alunos de medicina. E não era a minha praia. Então, patologia, nossa, você tinha uma lâmina, você tinha que descobrir o que era pela célula, descobrir um trombo, formou aonde, pelo tecido e qual o caminho que ele seguiu no corpo e do que a pessoa morreu. Isso não é para biólogo, né? Tinha microbiologia, que é uma matéria muito legal, mas a que eu tive não era, você tinha que ficar decorando. Tal bactéria, tal meio de cultura, dá uma colônia agregada, desagregada, com borda lisa, com borda irregular, de tal cor. Você tinha que decorar. Eu falei, olha, eu não preciso decorar. Se eu fosse trabalhar com isso, eu colava na parede. Pronto. Né? Então, assim, se vocês forem lá na Unesp de Botucatu e tivesse alguns dos meus professores lá ainda, você pergunta de mim. Nessa área mais médica, você falou a Denise, porque eu brigava com todo mundo, eu passava, mas agora você foi perguntar de mim na zoologia, na botânica, na ecologia, na parasito, aí A gente é outra tem Denise. na faculdade uma da disciplina que a gente não tem habilidade, É. que é uma coisa Ou que integrada, não te atrai, né? Que não atrai. Não No é meu a sua caso praia. foi aerofotogrametria Nossa. e fotoimagens aéreas. É. Quando ele falava sobre pixel, não sei Nossa. o que, lá satélite, eu boiava. Para que eu tenho que analisar as imagens, mas não fazer a imagem. E por que eu tenho que aprender isso? É o caso da Denise Pérez, né? escola, Sim, exatamente. E aí hoje, né, eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado com lixo ecológico e habitat. Eu trabalho com isso, que foi a minha paixão no primeiro colegial. Então, assim, é uma alegria imensa poder fazer isso. O grupo que eu uso para entender lixo ecológico, habitat, diversidade de espécies são os anfíbios, sapos, rãs e pererecas. Porque não dá para você trabalhar com todos os grupos, você tem que entender aquele grupo, a história natural, como eles vivem, tem que saber identificar e diferenciar cada espécie, né? Então é difícil trabalhar com muitos grupos, você precisa de uma equipe, os especialistas em cada grupo. Então, os anfíbios para mim são um meio de eu entender efeito de poluição, o que determina onde ocorrem mais espécies, é a quantidade de vegetação, é o tamanho das lagoas, onde que eu encontro mais espécies, o que essas espécies precisam para serem protegidas e conservadas, elas competem entre elas, qual que é o efeito do parasita, do predador nessas espécies. Então essa é a minha área de pesquisa. Então, a sua história, a sua formação foi essa. E aí é bem bonita, né? Porque nasce no próprio ensino médio, na escola, né? O interesse. Que a gente já percebe até nos alunos. Eu, como professora, já percebi em vocês o que vocês mais gostam. Então, eu consigo pegar as habilidades assim, que é o podcast, justamente porque já gosta dessa parte de comunicação. E com tudo que você conquistou, você está satisfeita com o que aconteceu na sua vida? Muito, nossa, eu não tenho como agradecer, porque eu ter trabalhado, assim, você trabalhar com aquilo que você ama fazer, isso não tem preço. Por mais sacrifício que seja, e não duvidem, foram muitos sacrifícios. Por exemplo, eu fazia meu doutorado, a gente só tinha um carro.
e eu tinha uma filha de 2 anos, e eu fiz o doutorado na Unesp de Rio Claro. Então eu pegava um ônibus, eu descia na estrada, na Washington Luiz, e eu atravessava a pé a Washington Luiz, o ônibus ia até Limeira. Eu atravessava a pé, passava embaixo de um viaduto para ir a pé até a rodoviária. Lá eu pegava um ônibus para ir até o centro de Rio Claro, ficava esperando outro ônibus para chegar na Unesp. Assistia aula o dia inteiro, saía de lá, né, desesperada para dar tempo de pegar um ônibus até São Carlos. Eu descia no posto e ficava torcendo para vir um ônibus de São Paulo que tivesse vaga para eu voltar. Quando a disciplina era de sexta-feira, eu chegava no posto, às vezes eu ficava lá 40 minutos, chegava um ônibus de São Paulo, eu ia falar com o motorista, tem lugar para eu ir para Rio Preto? Não tem, sexta-feira não tinha. Aí eu ia no orelhão, que não existia celular, ligava chorando, meu marido, o ônibus não tem lugar. Calma, fica aí, toma um suquinho, relaxa, né? E eu ficava no posto esperando o próximo ônibus, demorava 1 hora, 2 horas. Aí eu chegava aqui de madrugada, no dia seguinte de manhã eu estava dando aula. Então assim, você faz... Tem que gostar. Mas é quando você gosta, né? Isso é o de menos. Eu lembro muito de uma entrevista que me marcou muito com o José Wilker, ator, que ele falou quando ele foi para o Rio de Janeiro, que ele é do Nordeste, eu não lembro de que estado era, né? Ele faleceu infelizmente, um grande ator, adorava ele. Ele conta que ele chegou no Rio, ele não tinha dinheiro nem para pagar a pensão. Então o que ele fazia? Ele pegava um ônibus, que ele sabia que circulava 24 horas, sentava no último banco e ficava a noite inteira dormindo no ônibus circulando, porque ele não tinha onde dormir. E você vê o ator que ele virou, José Wilker. Então assim, cada um... E ele não, e você vê, não conta isso assim, eu não conto isso assim, eu conto isso. A gente arregaçou a manga e foi, é isso aí. É um orgulho. Você conseguir isso pelo seu empenho. Em relação ao seu trabalho como bióloga, o que você planejou para contribuir na área ambiental? E quais foram os seus maiores desafios e suas maiores conquistas? Então, essa é uma pergunta bem interessante pelo seguinte. Quando eu estava terminando a faculdade, o meu orientador da graduação falou assim para mim, porque eu fiz a minha monografia de final de curso com taxonomia, que é a identificação das espécies, as características morfológicas e tal. E eu queria trabalhar nessa área, porque o meu orientador era nessa área da sistemática, taxonomia, a classificação das espécies, a evolução. Aí ele falou assim para mim, você vai prestar ecologia na Unicamp, e eu preparada para prestar zoologia na USP. Ecologia na Unicamp e você vai trabalhar com girino. Pensa numa mulher brava. Eu falei, que machista que ele é. Só porque eu sou mulher eu não posso fazer taxonomia sistemática? Só porque eu sou mulher eu tenho que fazer ecologia? Porque a ecologia que eu tive na graduação da Unesp de Botucatu foi muito fraca. Entendeu? Era muito assim, limnologia, não tinha uma ciência, sabe? Né? Foi fraca. Então eu tinha essa visão. E aí, na primeira coleta de girino, eu falei, não é machista. E coletar os adultos, os sapos, as rãs, você vai para o lugar, para o ambiente à noite, com uma lanterna e tal, e você fica andando em volta da lagoa, localiza pelo canto, pega. E para coletar girino? Você tem que entrar dentro da lagoa, você se molha assim, Pelo jeito que eu é igual a mim. Você tem que pegar uma peneira, você peneira e vem pedra, vem raiz, é pesado, aí você tem que ficar tirando os girinos. Não, a gente trabalha. Eles têm as técnicas. A gente é treinado. É protocolo, né? Os teus protocolos, né, Denise? E eu sei assim, eu teria mas nojo. Não tem nenhum perigo. Quando você vê o bichinho assim, ele dá um pouquinho de medo. A gente tem medo ou nojo daquilo que a gente não conhece. Então, Denise, mas quando aquela você história... conhece, quando você entende o porquê que ele é daquele jeito, você serve, tudo bem. Olha lá, a importância da Ele não ciência. faz mal. Eu sei que ele não faz mal, só que quando vê ele assim, tá um pouquinho de medo. É estranho. A Denise falou que ia me tirar o medo também. Não De tem, girino, sabe? né? Eu tenho pavor. Então eu falei, não, ele não é machista, porque o trabalho com girino é mais fisicamente pesado do que o trabalho com adulto. E aí eu passei na Unicamp, por sorte, foi a primeira aula que eu tive na Unicamp, era um professor americano,
E ele falava assim, ele ficava fazendo conta. Aí chegava no fim, ok, não deu certo. Aí quando eu pagava, começava tudo de novo. Mas eu fiquei assim, é isso que eu quero fazer a vida inteira, sabe? E mesmo assim? É isso que eu quero. Ai, que legal. Porque aí era ciência, né? Não era aquela coisa da ecologia, eu acho que, eu penso, eu vi. Era quantitativo, né? Aí eu fiquei apaixonada assim, com as aulas, com o curso, amei. Então você vê a sensibilidade do meu ex-orientador de perceber, acho que ele percebia no campo, pelas minhas perguntas, que não eram de taxonomia, eram de ecologia. Conhece, Professor né? É importante, como a Sandra falou, que percebe de vocês, né? Mas aí, só continuando, quando eu na Unicamp, como tinha essa formação muito científica, naquela época, gente, eu entrei no pós da Unicamp em 84, os pais de vocês nem tinham nascido. Então, naquela época, a Unicamp, para se firmar o curso de ecologia como uma coisa científica, separava muito a questão ambiental. Ambientalismo é uma coisa, ecologia é outra. Então, a minha formação foi totalmente apartada, separada de ambientalismo. E eu lembro que na década de 90, meu marido começou um movimento para salvar a floresta do antigo Instituto Federal Agrícola. Nossa, naquela época já. Foi ele que conseguiu, chamou o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo e que conseguiu que ali fosse uma estação ecológica. Por causa da quantidade de nascer, foi ele. Que hoje é uma pena que está destruída pelo fogo, né? Como chama seu esposo? Reinaldo Félix. Você Isso. trabalha com ele também? Porque você falou que você estudou com ele, mas Isso. você trabalha com ele? A gente trabalhou no mesmo departamento da Unesp a vida inteira, mas ele é outra área. Ele é taxonomista, ele trabalha com classificação É o que de eu ia animal fazer. e de ácaro. Ácaro de planta, sabe esses ácaros, praga de seringueira? Ele que descobriu e descreveu as espécies. Ácaro de laranjeira, ele tem mais de 60 espécies que ele descreveu. Legal. Então é outra área, mas assim, a gente era do mesmo departamento. E os filhos seguiram as áreas? Não, a minha filha fez letras, ela é professora de português e inglês, mas ela casou com um biólogo ex-aluno meu. Ah lá. Você que apresentou? Não. Eles se conheceram porque assim, quando ela entrou na faculdade, ele já tinha se formado. Então eles não se conheceram na Unesp, eles se conheceram na vida, foi uma coincidência mesmo. Coincidência, né? O trabalho bastante, né? Então, fala pra gente, fala um pouquinho da Unesp, né? Como uma instituição pública, de que maneira ela cumpre o papel social? Você pode contar um pouco como é o seu trabalho realizado lá dentro e o seu papel com as comunidades? Então, a Unesp, eu acho que é uma das universidades estaduais que a gente tem em São Paulo. Tem a USP, a Unicamp e a Unesp, são três. Depois a gente tem as federais, né? A UFSCar, a Universidade Federal do ABC, a Unifesp, né? Mas a Unesp, eu acho que ela é a mais próxima da comunidade, porque ela é que tem maior número de campi, que é o plural de campus, em várias cidades. Ela está presente em mais de 25 cidades ao longo do estado de São Paulo. Então você tem em Marília, você tem em Araçatuba, você tem em Ilha Solteira, você tem em Botucatu, Bauru, você tem em São Vicente, você tem em Registro, você tem em Franca, num monte de cidades, a Unesp. Então ela é muito, porque tem essa característica de ser uma universidade distribuída ao longo do estado, ela é a mais próxima da comunidade. Então, eu acho que isso facilita muito, né? Por exemplo, aqui a gente sempre procurou ficar muito próximo da comunidade e isso vem se fortalecendo muito nos últimos 5 anos. Né? Então, a pró-reitoria, a universidade tem 3 pró-reitorias, a de pesquisa, a de pós-graduação, a de 4 de graduação e a de extensão. A pró-reitoria de extensão, ela está incentivando, né, isso. E como a gente tem um programa de pós-graduação, que é os alunos que já se formaram na faculdade, que querem fazer mestrado e doutorado. E a gente tem um programa bom de pós-graduação em biodiversidade. E esses programas, eles são avaliados por um órgão do MEC, que é a CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pesquisa e Ensino. Né? É avaliado e recebe uma nota.
e tem os critérios para dar a nota. Aí nos últimos 5 anos, um critério que tem um peso enorme é a extensão para a comunidade, a interação da universidade, do pós-graduação com a universidade. Então, eu acho que a Unesp... PROEC, né? A própria PROEC tinha que estar... PROEC. Então, o problema, eu já vou falar aqui, é o seguinte, a Unesp e o governo estadual são extremamente burocráticos. Então, por exemplo, nesse projeto PROEC, a gente recebeu uma verba, 10 mil. Que é muito pouco. Muito pouco. E eu não consegui usar tudo. Por quê? Vou contar para vocês como é que é. A gente recebe uma tabela, tudo com quadrado colorido por mês. Então, em março, você pode pedir para comprar isso, isso e aquilo. Em abril, você pode comprar isso, isso e aquilo. Em maio, isso. Se você não pediu em março, você não pode comprar mais ao longo do ano inteiro. E às E vezes... para você comprar, você tem que conseguir um orçamento no nome da Unesp, do CNPJ da Unesp, no formato que a Unesp exige. E as grandes empresas não fornecem. Não. Calunga, Leroy, não fornecem. A gente não entra nesse tipo de concorrência, não fornecem. Então eu não consegui comprar cartucho, eu não consegui comprar um monte de coisa. Algumas vezes aconteceu de eu conseguir o orçamento, mas ter virado o mês. Aí eu não podia mais comprar. Tinha que ser mais... Tinha que ser mais ágil, mas, né? Como se nesses 10 mil fosse ter algum desvio de verba importante. 10 mil. Né? Então, isso é uma pena. A universidade ainda tem pouco dinheiro. Né? Por exemplo, eu estava comentando com a Sandra, lançaram a continuação desse projeto para 2025. A verba que era 10 mil, agora é 5 mil. É muito pouco. É muito Falta pouco. outras coisas, né? Falta de professor, falta de... Falta um monte de coisa, porque desde que a crise que a universidade entrou em 2017, já o número de professor caiu muito, então os que estão lá estão extremamente sobrecarregados. Que nem que você estava contando, que além de tudo está muito difícil um professor para se responsabilizar, para escrever o projeto PROEC novamente. Porque assim, todo mundo que eu fui procurar já está coordenando outro projeto de extensão, além da pesquisa, além das aulas, além das orientações, além da burocracia. Então um está coordenando o projeto universitário no Bosque, outro está coordenando o projeto Unesp na Represa. Todo mundo tem projeto de extensão já. E seria bacana a continuidade, né? Talvez voltadas para córregos urbanos, Seria, como modelo aqui, sim, né? Eu acho que esse projeto aqui ele é um modelo para a cidade. A minha intenção é propor, de alguma forma, a gente precisa conversar depois, isso como uma matéria na TV, chamar como um modelo para a cidade. Sim. Então, agora a gente vai falar sobre o Córrego Piedadinha. Através da Unesp, você participou ativamente no projeto de revitalização do córrego Piedadinha, que é organizado por nós, junto com a professora Sandra Zanata. Bom, qual foi sua visão quando soube do projeto Piedadinha? Bom, eu fiquei sabendo a primeira vez do projeto Piedadinha pela AMA, Associação Amigos dos Mananciais. Eu entrei em contato com a AMA, chamei o Paulo. Isso. O Paulo indicou a Denise para o trabalho também. a Cirlei com o trabalho pedagógico na escola. E aí. E a Dirce também, A foram as Dirce. primeiras pessoas que vieram. E eu era da comissão científica da AMA, agora eu estou na diretoria executiva. Né? E aí eu conheci, aí eu comecei a participar pela AMA. E assim, sempre que eu vejo, porque assim, como eu falei, a minha formação na Unicamp foi separada do ambientalismo, então eu achava o ambientalismo uma coisa menor. Só que basta você ver o que está acontecendo no mundo, que você fala, não, ambientalismo é a coisa mais importante hoje. Tanto que mesmo a Unicamp já mudou, os programas de ecologia já mudaram, tem disciplina de recuperação de hábitat, legislação política ambiental, né? Tá todo mundo percebendo a importância disso, né? Então, olha que sempre que eu vejo uma comunidade, uma escola, um movimento se unindo em prol do ambiente, eu falo, esse é o caminho. Quero estar dentro. Esse é o único caminho, porque se você for esperar dos políticos, não vem nada. Pode vir se você pressionar muito. E para pressionar muito, você tem que juntar
uma boa quantidade de pessoas, fazer barulho. Então, eu vim com todo o apoio para isso. Eu já conheci a Sandra lá do Carramona, da escola, de outro projeto. Assim, a ideia é desde o princípio, por isso que eu procurei a AMA, procurei a Unesp, procurei comunidade, juntar todos, a escola, os alunos, porque o interesse partiu deles. Sim, Eles apontaram os que legal. problemas. Ou então, juntar tudo, porque realmente, como você disse, é a força. É a É a força. união. É a força, é a união. E aí, quando surgiu o PROEC, a parte mais difícil estava feita. Estava pronto, estava unido já. Era só colocar a metodologia científica nessa ação, que é o que a gente fez. Então, a gente estava mostrando a biodiversidade do córrego, nas áreas arborizadas e não arborizadas, o microclima nas áreas arborizadas e não arborizadas. Com isso, a gente vai ter dados científicos que comprovem a importância da preservação. Não é só uma impressão nossa, a gente vai ter dados. Por exemplo, na semana retrasada, que a gente veio fazer uma amostragem do microclima, a Evelyn estava fazendo essa parte. Ela mediu a temperatura, a gente mediu na nascente, a gente faz em 3 pontos. Na nascente, uma parte super poluída, grande problema. É bem difícil. E mais para baixo aqui na área do Seu João. Aí a gente estava medindo na área do Seu João e ela falou, professora, acho que o equipamento quebrou, porque está dando 41 graus. Falei, nossa, no sol. Falei, nossa, não, mas é muito. Estava previsto 35, não 41. Falei, a gente desligou. Na área do Seu João? No sol. Ah, tá. Ponto no sol. Aí a gente desligou o equipamento, ligou de novo, 41,1. Vai. Fomos para a sombra, 33. Diferença, né? A diferença. Isso mostra o efeito da árvore em diminuir a temperatura. Isso é um dado científico que comprova. E a gente vai ter réplicas, vai ter análises estatísticas. Então você consegue provar. Então acho que o PROEC veio com essa parte científica. Parte científica. E a temperatura lá na nascente, no sol e na sombra, está bem maior ainda. Muito maior. Das plantas. E mesmo na sombra que a gente mete naquela árvore grande que tem lá, única, é quente, porque é uma única árvore. Ah, entendi. Então ainda precisa. Precisa mais. Vai demorar para regenerar Sim. a área lá ainda, né? Precisava de mais Seu João, né? Mais Ao longo do Precisava córrego. também de mais manutenção por parte da prefeitura, Tem porque pouco. veja bem, a comunidade plantou. O viveiro ofereceu água, mas assim, precisa a comunidade não quebrar, né? E precisa a prefeitura fazer uma manutenção, que nem o capim lá está super alto. Só que se for mostrar com o trator, eles batem no tronquinho das árvores, a árvore morre. Mas eu vi esses dias que passaram. Eu já liguei, ele faz 2 ligou, ele vai semanas, fazer. É que essa época de chuva cresce muito Cresce rápido. rápido. Mas então um pouco não funciona. Então, Isso e eu a percebi. Secretaria de Meio Ambiente aqui, municipal é a que recebe a menor verba da prefeitura. Muito Inclusive, a pouco. gente recebe verba do município Verde Azul. Então, é uma verba muito boa, que vem por causa da atuação da Secretaria de Meio Ambiente, mas não é repassada para a Secretaria, essa verba. Demais, né? Então, como você já está falando, né? Você já visitou a área do córrego Piedadinha antes e depois. Como você avalia as mudanças que vêm do córrego? E se você puder falar um pouquinho sobre os problemas encontrados na localidade de Piedadinha. A área da nascente, ela mudou totalmente, porque a gente tinha uma erosão imensa lá, né, esgoto, né, sendo depositado, isso foi controlado, foi feito encanamento, inclusive depois que foi feito teve, né, a gente foi lá nessa, tinha um vazamento, aí descobriram que era um desvio irregular, eles jogam cal, não sei o que é, e seguem, né? Tiveram vários vazamentos ao longo. Isso. Inclusive nós mesmos fizemos a denúncia. Então foi feita uma obra de engenharia lá que a gente assustou pelo impacto, mas que no fim realmente controlou a erosão, foi plantado, só que assim, agora precisa que essas mudas cresçam. A gente sabe que demora
Mas segundo o Otton, eles já substituíram uma grande proporção das mudas. Eu mesma já pedi, Então, pelo pedido do seu Doni lá. E outra coisa que vai precisar falar com o Otton, eu vou entrar em contato, estou entrando em contato com esses vídeos aí, que está invadindo Leucena. sim, não, é só leucema. Então, mas na própria plantio nosso. No plantio? Então Leucena vai é ter que terrível. arrancar elas, Leucena porque elas é não terrível. vão deixar As outras as crescerem. outras crescerem. Né? A Então, leucena é um problema sério, porque ela brota de qualquer pedacinho que fica de raiz, ela brota. E assim, agora, lá tem que substituir as mudas, elas estão demorando para crescer um pouco, porque tem algumas pessoas que quebram. Né? A gente não sabe quem é, mas a maior parte... colocaram o gado lá, eu tive que fazer denúncia. Tem descarte de lixo por parte da comunidade também, a gente tenta fazer essa parte de educação ambiental. Não tem, assim, um aparato assim, da Secretaria do Meio Ambiente, no sentido que o pessoal é muito pouco, o funcionário é muito pouco. Ele falou que começou a poda, o trator quebrou e só está com 2 tratores. Uma cidade como São José do Rio Preto, gente. Então, assim, essa dificuldade a cidade aí. não investe em meio ambiente. A gente vai ter que Infelizmente, ver, essa é a realidade, não investe. Mas, assim, um pouco também que o clima mudou muito, já mudou. E as árvores plantadas lá, que são árvores de floresta estacional, que é o que a gente tem na nossa região, elas não estão resistindo ao sol. Então nós vamos ter que começar a plantar árvores de caatinga. O nosso clima está clima de caatinga. Isso é informação do Otton. Informação do Otton. E Então pode fazer isso, de eu colocar percebi, espécies não nativas na região? se a gente quiser ter árvore, né? Ou de cerrado também, algumas de cerrado que resistem. E a gente percebeu isso, que eu tenho um quintal grande, com muitas árvores frutíferas, plantas e tal. E a gente percebeu que mesmo aguando, as folhas queimam do sol. Queima do sol. Ai, que bom. Né? Então, assim, já mudou muito. Então, isso também está... Agora, isso é uma coisa que está muito bem encaminhada, apesar desses problemas. Eu já vi os grandes- vídeos grandes. O cerrado, ele corre risco de sumir. algum Sim, dia, vira porque- caatinga. Tá vira virando caatinga. caatinga, né? Tá, e a caatinga desertificando. Tá acontecendo isso já. A Antártica tá ficando verde. Olha que assustador. O verde são fungos, mas o que é? São briófitas e plantas de tundra. Tundra. É. Aquela planta. de Não, a mudança gelo. climática que a gente vê, as pessoas não caíram ainda a ficha. Não caiu, a gente vai ver. A gente vai ver uma mudança muito grande. Negacionismo. E assim, assusta, porque o que eu vou fazer? É isso. Tem que fazer local, como corre do Piedadinha, é o que a gente pode Vários, fazer. né? Então, muitas pessoas, até eu tenho uma palestra sobre a crise climática, né? Para um grupo de estudos em psicanálise. Né? E a minha fala inicial e a final foi a emergência climática e a síndrome do avestruz. O que é a síndrome do avestruz? Tem um problema imenso. Eu escondo a minha cabeça, não quero nem saber. Mas ainda vai sofrer com as consequências. Não adianta. Mas assim, tem gente que não consegue reagir. De cada um. Mas assim, se você tem que mostrar que existe o que ser feito. Mas as pessoas têm que se unir. E com as redes sociais, em vez de que podia ser um meio de união, está causando mais desunião. Né? Então, acho que a gente, quando vai abordar essa questão, eu estou percebendo isso agora, a gente tem que abordar não só contando o que está acontecendo, mas apontando um caminho de ação, para que as pessoas não fujam do problema e saibam que é possível lidar com isso. A gente vai evitar? Não, mas a gente pode minimizar o impacto, é o que nos resta fazer, minimizar o impacto. Então, para mim, esse projeto PROEC, de preservar nascentes, córrego, vegetação de córrego, é o caminho para as cidades. Se todas as cidades fizerem isso, a gente vai ter um clima melhor, a gente vai garantir o abastecimento de água,
que é um grande problema que Rio Preto vai enfrentar, vai ter como lidar com as fortes ondas de calor, né? Então, o caminho é esse. Então, voltando para nossa beiradinha, né? Uma das atitudes que nós da comunidade, da escola Alzira Vale, a gente admira mais é a proximidade da escola com a universidade. Isso fez grande diferença no andamento do projeto e ajudou a ter resultados enormes, né? Que a comunidade tanto almejava e ainda almeja. Essa proximidade fez parte da proposta do PROEC, você acha? Sim. E você acha que o tal fato foi importante? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. O objetivo do financiamento do PROEC é essa proximidade. Essa pró-reitoria ela busca essa proximidade da universidade com a comunidade local. Inserir e abrir as portas da universidade. E muita gente acha que não pode ir lá. Pode ir. Pode conhecer, pode ir lá. Vocês podem. A gente poderia, inclusive, ir lá fazer um podcast no próprio laboratório. Né? Olha a ideia aqui agora. Seria Que sensacional. eles querem lançar. Conhecer o laboratório, os alunos falam o que eles estão fazendo lá. Mostra a coleção de girinos para vocês, eles estão fixados. Vocês terem uma ideia, lá no meu laboratório a gente tem a maior coleção de espécies de girinos do Brasil e a terceira maior do mundo. Tá lá. Nossa. E a gente pode ir lá ver. Pode ir lá ver. E parece que a senhora fez um livro. Sim, catalogar. Que legal. é a obra da minha vida acadêmica, que é um livro de mais de 800 páginas, mas o livro ficou lindo, podia ter trazido. Então. Ele tem fotografias padronizadas, textos padronizados, fotos lindas, a diagramação quem fez foi um ex-aluno nosso, ficou lindíssimo, o livro é lindo, né? Porque é meu com outros 23 autores. E a gente caracteriza e permite que as pessoas identifiquem os girinos de 367 espécies. Olha. E aí as pessoas têm noção como que o girino é diferente um do outro. Porque o que vocês conhecem? Aquele preto cabeçudo? Que é o girino do saco. O do medo. Esse é o girino do saco. Tem girino prateado, girino vermelho. Nossa! Tem girino com a boca pra cima, que parece Ai, que é meu Deus, X. pesadelo dos girinos. As pessoas não fazem ideia. Vou começar É a um sonhar pouco se eu desconhecido, né? Pesadelo dos girinos. Eles são Pra quem tem lindos. medo. Eles são lindos. É girino banguela, parece bebezinho. Meu Deus. Banguela ainda. Banguela. Que legal. Gente, olha, fala A um quadro. gente queria conhecer lá, se você deixar. Lógico. Estão Pra gente fazer convidadíssimos. o novo quadro. Podcast na rua, a gente vai conhecer. Ai, super sensacional. Estão convidadíssimos. E eu posso também falar com outros professores para vocês irem em outros laboratórios. Olha que legal. O que vocês tiverem adoraria. interesse. Ó, lá tem letras, computação, Gente. matemática, química ambiental, engenharia de alimentos. Né? E mesmo na área biológica tem o pessoal da botânica, o herbário, que é maravilhoso, o nosso herbário de plantas. Não dá pra fazer um Que dia só, legal. viu? Vai ter que fazer vários. Gente, eu vou Só na amar. Unesp. Eu amo muito. Podcast na Unesp. Tá combinado, vamos fazer. Conexão não, né? Conexão na Unesp. E em relação ao projeto PROEC, a pergunta que você tinha feito da interação da comunidade, o projeto se encerra em dezembro. Em fevereiro eu tenho que mandar o relatório final. Mas mesmo depois, eu estava pensando em fazer em janeiro, mas eu quero esperar ter mais dados, talvez. Então, talvez em final de fevereiro ou março, a gente faça uma reunião lá na Unesp para chamar a escola, a comunidade, para apresentar os resultados finais do projeto. Né? Então, levando em conta que existem ainda muitas mudanças necessárias para a localidade, especialmente questões de despejo de esgoto, erosões, falta de infraestrutura como calçadas, iluminação, descarte irregular de resíduos sólidos. Existem propostas de parceria com a comunidade escolar para a continuidade do projeto? Então, acho que agora o que a gente precisava era uma parceria com a Secretaria de Serviços de Assistência Social da Prefeitura. Porque o grande problema são os moradores de rua, né? Os adictos, né? Usuários de droga e a quantidade de lixo. Seria possível, dentro Depositam do lá. projeto PROEC, que o PROEC, né, tá difícil, e fazer um trabalho mais voltado
dessa questão socioambiental? Então, precisaria de alguém da sociologia, né, que saiba lidar com isso. Eu não tenho formação para lidar com isso. O que a gente pode fazer é levar o problema para a assistência social, porque a gente não tem poder para chegar lá. Ou então procurar essas, como é que chama? Essas casas de assistência que cuidam das pessoas, né? Eles sabem lidar. Os CRAS, né? Os CRAS. Né? Ou também essas onde recebem um morador de rua para poder dormir, tomar banho, e onde cuidam de pessoas que querem parar de ser usuários de drogas, né? A gente teria que fazer um outro movimento, porque essa parte ela exige lidar com as pessoas, é muito mais complicado do que lidar com o lixo. Muito mais. Olha, e os Muito. alunos contam diversas histórias do córrego. Uma das alunas falou que a mãe morou no córrego. Muita gente mora. E a questão não foi droga, a questão foi desemprego, que não tinha onde morar. E também. É complexa a questão. A outra fala que tem um senhorzinho, eu passo, dá pra ver que tem uma casinha ali que ele fez. Eles que moram ali, ó, no córrego, de condição de vulnerabilidade, né? Há mais de 30 anos. Então, Diz como que é que coisa você assim. Como é que você remove Ele uma não. pessoa? É a casa dele. A casa dele é ali no córrego. É complicado, então tem que ter pessoas especializadas. Teve um dia que eu ia descer, porque nós aqui, nós fizemos um estudo com fotos, né, desde o começo. Eu ia descer para fazer o protocolo com a Bianca da Unesp, que ela foi a dissertação de mestrado dela, e não teve condição de descer aqui mais próximo da escola, pro lado de lá da do seu João. Na hora a gente já voltou, já saiu, porque ali é morador usuário. É um dos lugares que a gente... Vocês conseguiram descer? Sim, eu peço autorização, converso, eles abraçam, Nossa. eu abraço. Então, mas a gente ia descer. A gente ia A primeira descer. vez veio assustada. Vocês são da prefeitura? Eu falei, não, nada de prefeitura, não quero fiscalizar, não. Eu tô aqui com os Vocês fizeram coleta lá, então? A gente coleta lá. Ah, Mas não, é então. um lugar pior. É o porque pior. O cheiro Cheiro, é isso que eu ia falar. Tinha um galinheiro com galinha morta, Nossa. um quadrado É, o de banheiro, metal, tudo com deles um porco vivo dentro. O porco não consegue se virar, precisa Ai, que horror, denunciar que horror, isso. que horror. Assim, as meninas, as bolsistas de iniciação não dão conta. Você Passa desce com mal. as meninas, tudo. Assim, mas Porque um a dia... gente vai numa equipe grande. É. Senão, e tem sempre uma pessoa Então, forte ali junto. Mas senão, gente, é eu perigoso. estava com respaldo. Eu estava com respaldo. é. Mas as pessoas que estavam fazendo o respaldo Não, falaram assim, ó, complicado. não tem condição de descer Não. agora, porque eles estão todos, eles usam a palavra noiada. né? Ah, tá. Então, você pegou naquele outro momento. Naquele momento eu não Tá. tinha. Eu não peguei esse momento. É. Mas é isso, então Não. acho que a gente precisa de uma equipe treinada, porque é muito complexo. Também você tem, os motivos são diversificados para isso. Tem os adictos, tem os moradores que não têm emprego, não têm outra opção, tem de tudo. Você tem que saber lidar com cada situação. Vamos lá, agora é a 14. A última? Vamos lá, Cê. Bom, da visita da área já falou, né? Das mudanças climáticas já falou também. Então vamos lá. Pelo histórico de planejamento urbano de São José do Rio Preto, quem mexe com a parte ambiental sabe, é a história de São José do Rio Preto, né? Em inúmeras gestões ao longo do crescimento da cidade, você ainda tem esperança de ocorrer mudanças significativas na qualidade ambiental, em especial dos córregos de São José do Rio Preto? Então, assim, nós temos um histórico de planejamento urbano ambiental que nunca teve, juntamente, né? Não se pensou a parte de córregos, de mata ciliar, nunca se pensou nessa parte, né, ambiental. E você tem alguma esperança que isso venha a acontecer, ser incluído dentro de planejamento e projetos urbanos? Só por meio do movimento popular. Só por meio do movimento popular, pressionando, que a gente vai conseguir. Né? Eu estou com um grupo de amigos criando um movimento que chama Cidadãos pelo Clima. Não é vinculado a nenhum. Participa a AMA, participa a Unesp, participa, mas ninguém é o protagonista. Né?
E esse movimento vai ser digital para conseguir uma quantidade o maior possível de assinaturas, pedindo para plantar mais, proibir poda drástica de Eu árvores e participei cuidar da bem reunião das árvores. das podas. Isso. É mesmo. Participei. A Maria Eduarda participou também, deu a redação. Que é um problema Fez a sério fala aqui. Né? O professor Demóstenes falou, a gente tem, Rio Pinto tem um bom número de árvores. Não sabia dessa informação. Então, mas não tem copa. A informação nessa Não tem reunião, a Maria Eduarda estava junto, isso é importantíssimo. Foi assim, nós temos um número maior que a cidade de São Paulo de árvores. Não, de Pindamonhangaba. Maior. Maior. O problema nosso do aquecimento, segundo o Demóstenes, né, que aquece o asfalto, né? O asfalto é a maior fonte de calor urbano é o asfalto. E o que acontece? Faz poda brusca das árvores e não tem sombreamento do asfalto. E aí tava uma briga lá que eu percebi, gigante, né? Com os podadores. Isso, exatamente. Porque aí você entra na questão do trabalho deles. Exatamente. E o morador que faz. E o que ele falou? E eles falam, o morador Exatamente. chega lá que a Giovana falou. Não, o que ele falou. O morador pedir é o trabalho deles. Só que aí Porque eles aquele têm cliente tem que ter. Mas se tiver legislação, Não vai poder, aí não tem que vai- ter isso. fiscalização. É, E exatamente. aí entra a questão do emprego deles, entendeu? Porque chega Agora lá a e gente precisa mudar isso. A Foi o que eu falei concepção. na primeira reunião. E foi a minha fala pra eles lá. A gente tem que mudar isso. Por quê? O professor Demóstenes, ele é professor da USP, de Piracicaba, Exalto. E ele fez esse trabalho num monte de cidades do estado de São Paulo. Ele conhece Sim, muito. ele mostrou Eu nunca vi a árvore de cigarro preto. Tudo quadradinho, cortadinho, sem copa. Sem Você copa. não tem a função. O que faz a função da árvore é a copa, é a sombra, é um monte de folha. Você não tem um monte de folha. Quantas folhas tem uma muda? 300 folhinhas, uma mudinha? Quantas folhas tem uma árvore adulta? É isso que faz a diferença. A sombra é maior. Isso é isso. Então precisa. E Mudar assim, bastante coisa pra. e assim, essa parte foi o que eu falei também, infelizmente, eu sou da área da educação. A educação é fundamental. Só que nesse momento nós estamos numa emergência climática. Então não dá tempo. A educação leva tempo. 30 anos. Tem que ser pela lei, tem que ser pela dor, tem que ser pela multa. Porque não dá tempo. Se a gente for esperar daqui 20 anos, já era. E o projeto. Infelizmente. E agora, o que eu ia fazer a finalização agora para ver se começar. A senhora pretende continuar com a gente? Essa é a pergunta. Com o projeto Piedadinha, como, né, porque vai acabar o projeto PROEC. Então eu gostaria de saber. Sim, com falar certeza. sobre isso. Não largo de vocês nunca mais largo de vocês. Vou continuar independente do projeto PROEC, independente de qualquer coisa de outras pessoas estarem, mas eu vou continuar. E eu posso falar pelo Tiago Pesutti também. Tem uma paixão por esse trabalho e vai continuar também. A professora Estela também, só que ela teve que assumir a coordenação da pós. Então. Eu já fui bem. coordenadora de pós, Coitada. numa época que era mais fácil, mais simples, a burocracia agora, então. Nós estamos com o projeto da instalação das abelhas, das colmeias, e a gente já quer caminhar um pouquinho para esse lado também, e a Unesp, nós vamos precisar da Unesp para Com isso também. certeza, a gente vai continuar, vocês vão fazer os podcasts lá, eu quero fazer essa reunião final Sim. com todo mundo, a gente, independente do projeto ter acabado. Eu acho que poderia convidar o futuro prefeito nessas reuniões aí. Quem Vamos sabe? nos preparar psicologicamente. Quem sabe a gente consegue ganhar o coração aí de algumas pessoas. Eu acho Porque, que a gente, mídia ajuda muito. Se é a a gente conseguir mídia. fazer barulho na mídia, sim, tem é o que Tem um ajuda. pessoal muito sensibilizado com todo esse projeto, né, do Corre Piedadinha, É um porque projeto que teve um impacto imenso, né? porque você imagina nascer de criança, um exemplo para nós adultos que fizemos tantas coisas erradas aqui, então nós ganhamos o coração de muita gente da mídia também. Tem gente que tem um carinho todo especial em fazer reportagens sobre o assunto nosso. Isso. E a gente vai
a gente espera, né? Isso é uma mensagem da nossa futura gestão. Ganhar o coração deles para que eles olhem de forma diferente para nós, para as crianças, E para para o ambiente. e a questão ambiental que é emergencial. Então, nós queremos fisgar a nova gestão para que esteja Tem com a uma gente. professora da UIP, a Delcinar Teodoro, ela é arquiteta, super competente, arquiteta urbanista, super. E ela tem um projeto que eu sei desse projeto há 20 anos, que é a preservação dos fundos de vale, que é Olha. justamente as nascentes dos córregos de Rio Preto. Olha que legal, a gente pode Então, ela é uma pessoa que é uma buscar as parceira, parcerias aí. né? E a gente tentar expandir esse projeto, porque ele é um modelo mesmo para a cidade, para outras cidades. Então, gente, agora a gente vai começar o nosso quadro mais fotogênico do nosso podcast. Vai começar o bate-volta. Vamos começar com Maria. O quadro é o seguinte, nós vamos mostrar algumas imagens, falar um pouquinho sobre, a gente quer saber a sua opinião em relação à imagem, à situação ali presente. Como primeira imagem, a gente tem diante de toda a manifestação que a gente fez, né, os baixo-assinados, aqui foi a apresentação do projeto do Código Piedadinho com o prefeito, que ele abraçou muito sobre o projeto. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A população e exigir que os governantes eleitos por ela, que estão lá para representá-las, cumpram a legislação. A legislação é proteger a árvore. A gente tem o PIDAL, que é o Programa de Desenvolvimento, né, Ambiental e Urbano. A gente tem o PIDAL. Isso aqui é o caminho. Mobilização popular. Então, agora a próxima imagem, essa aqui do córrego, antes. Essas fotos foram eu e um outro aluno que tirou de como que o córrego era antes e o que a gente conseguiu tornar ele hoje. Então, antes tinha o quê? Tinha poluição, tinha moradores, como a gente já disse. É da nascente. Não dá nem pra chamar isso aí de nascente. Não dá. A palavra é admiração. Porque quando vê uma situação dessas, poderia fazer o quê? Não tem jeito. É difícil lidar com isso. E vocês Nossa, enfrentaram, eu e Iago foi lá acharam um caminho. Porque qualquer pessoa que visse isso, podia falar, é muito problema, é muito difícil, não tem como. Tem. Né? Eu gosto muito de uma frase, de quando eu vi a primeira vez numa camiseta de um outro projeto que eu participei, que é o Muda que a Cidade Muda, que é assim, parece impossível até estar feito. É isso aí. Essa foto aí foi tirada Parece impossível até estar feito. É isso. comigo, do Iago, né? Eu tava junto. E a hora que nós chegamos lá, nós ficamos horrorizados assim, com a situação do local. E é a nascente como ela era. Né? Se você olha assim, não tem como é. O Eduardo falou, não tem como achar que é uma nascente. Essa imagem aqui é de um problema muito comum na região do córrego e que algumas pessoas da escola tiraram foto. Essa aqui é só uma, mas tem muito queimado assim e tal. Você fala Então, sobre queimada urbana é proibida, mesmo queimar lixo. Né? Tem o Comitê Gestor de Combate e Prevenção às Queimadas Urbanas. Você pode fazer denúncia a esse comitê e precisa ter um trabalho muito grande e de ter opção para quem faz isso. De lixeira, de coleta de lixo frequente, para que a pessoa não veja a necessidade de fazer isso. Então, agora essas imagens, que são as 4 últimas que a gente vai te mostrar, representa as conquistas que a gente conseguiu na escola. Com isso, a gente conseguiu fazer livros, poesias e ganhamos vários prêmios. Como a Maria, que fez redação e ganhou sobre mudanças climáticas, né, Maria? Você poderia E explicar um pouquinho? sobre a redação. Aham. A redação, a proposta era mudanças climáticas e ações das comunidades escolares. Então, a gente lembrou do nosso projeto do Código Piedadinha, que é a nossa ação da escola. Então, escrever sobre esse tema foi até que
não vou generalizar, mas você vai até que fácil, se a gente lembrar de tudo que nós já fizemos, né? Tantas Isso. propostas. E isso a gente conseguiu também com a sua ajuda. Muito obrigada. Parabéns, Maria, pela conquista, parabéns para todos vocês. E essas imagens, elas mostram a força da união. A união tem que superar as diferenças. É isso que a gente precisa para seguir em frente, para conseguir. A questão ambiental, ela independe de quem está na política, de qual partido político, ela independe de religião, independe. A gente tem que superar e se unir, superar as diferenças e se unir. É importante ter essa diversidade, é importante ter opiniões diferentes, é isso que faz a gente melhorar. Então, é isso que a gente precisa, essas imagens mostram isso, o poder da união. Juntos a gente consegue. E como última imagem, temos essa foto, né, que você ajudou várias alunas a ganhar a bolsa da PIBIC Júnior. Você podia explicar como que funcionou, como que funciona a PIBIC Júnior pra gente? Isso, essa bolsa PIBIC Júnior, ela é uma bolsa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Abre uma vez por ano a chamada, qualquer aluno de ensino médio pode concorrer, né? Independente do projeto PROEC, a gente que fez o projeto das meninas vinculado ao PROEC por decisão nossa. E pode continuar, né, o bebê? Pode, ele é todo ano, que nem 3 dessas bolsistas continuaram e 2 novas entraram. Né? Então, e ele não é só para essa área. Qualquer professor da Unesp pode orientar a PIBIC, da computação, da matemática, das letras, da engenharia ambiental, né, da biologia, em qualquer área. É do ensino médio, né? É aluno do ensino médio. Eles estão no oitavo. Do primeiro ao terceiro Tem- colegial. É o 9º ano. O outro pode estar participando. Então é importante que vocês saibam como fazer. Vocês querem ter essa chance de participar, de estar dentro de um laboratório, de fazer um projeto de pesquisa seu dentro da Unesp? Que área que você gosta? Eu gosto de... Vou dar uma área diferente. Eu gosto... Que legal. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de... eu quero engenharia química, quero trabalhar com água, porque eu penso em futuramente trabalhar na Senai e na CETESB. Tá. Engenharia ambiental tem na Unesp. Entra lá no site da Unesp. Quais professores tem? Entra no Departamento de Química Ambiental. Quais professores tem? E a linha de pesquisa deles? Manda um e-mail. Sou aluno da Escola Estadual, tenho muito interesse em acompanhar um projeto com bolsa ou sem. Queria conversar pela possibilidade nessa área. E vai conversar com o professor. Entendi. Que máximo. Legal, né? Então esse foi o nosso podcast. Você gostou de participar? Adorei, vocês estão de parabéns. Eu sou fã, eu assisto todos. Assisti todos. Ela assistiu, Eu acho que eu ó. perdi um só que eu não assisti ainda. Assisti da Maria, assisti os 2 do Cauê, assisti vários, da Kátia e do Alexandre. Ai, a gente quer continuar. Eu acho sensacional esse podcast. Ele é uma maneira de divulgação científica, de qualidade e de fácil acesso. Vocês estão de parabéns, agradeço o convite. Aí a gente agradece por você ter vindo. Dá um presentinho, uma lembrancinha. É um minutinho. Obrigada, gente. A gente quer Agradecer agradecer. afetado por participar. Obrigada. E aí? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem nos assistido. E até a próxima. Um beijo. Tchau!